Ô Walter, você tocou num ponto muito importante. Gatilhos mentais. Quando a gente fala de gatilhos mentais, a gente pensa em algo que dispara muito rápido para direcionar para alguma coisa. Conta um pouquinho pra gente. O que são os gatilhos mentais e como que eles podem ser utilizados, por exemplo, numa abordagem de vendas? Que gatilho mental que eu posso colocar numa pergunta? Que gatilho mental que eu tenho que utilizar na hora do fechamento da venda? Conta um pouquinho dos gatilhos mentais pra gente. Sim. Tem um livro muito bom, um livro de um prêmio Nobel de economia. É de um psicólogo. Tô tentando lembrar o nome dele aqui. Canahan. Não, É, não é o do Badar Goleman. rapidão. É o É o Kahneman. Kahneman, É o Daniel Kahneman. 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 Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Isso. Um livro O excelente. Salu falou um Kahneman tão chique, né, Pois cara? é. Ô, você Sua quer parte derrubar a aí. gente, Salu? Daniel Kahneman, chama Rápido e Devagar. Recomendo esse livro para quem gosta de ler. É uma leitura densa, mas é uma leitura densa interessantíssima. Onde ele fala muito sobre o funcionamento, como que esses gatilhos mentais interferem nas nossas decisões. Tá? Ele fala de dois tipos de pensamento: o pensamento rápido, automatizado, e também o pensamento devagar, que é o pensamento lento, o pensamento mais cognitivo, racional. E por que, que a gente funciona assim? Bom, se nós tivéssemos que racionalizar todos os pensamentos que a gente tem o dia todo, seria muito exaustivo. 6 horas após você estar acordado, você já ia estar cansado. Portanto, esses links mentais, esses gatilhos mentais que a gente chama, eles são ativados em função da forma como funciona o nosso cérebro. E em vendas, os gatilhos mentais são muito utilizados em todo tipo de venda. No mercado digital, na internet, no e-commerce, você tem vários tipos de gatilhos mentais. Por exemplo, você está planejando as férias com a família. E aí você precisa pegar um hotel. Aí você olha lá, você acha um quarto de hotel no lugar onde você está indo com um preço muito bom. Sabe que ali embaixo tá escrito assim: só restam 2 quartos. Isso é um gatilho mental de escassez. Você olha para aquilo trabalha na sua mente de uma forma como: meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso comprar agora antes que acabem os quartos. Isso é um gatilho mental de escassez. Mas não é o único. Existem os gatilhos mentais de autoridade, que a gente usa muito quando vai fazer algumas palestras. Tudo. Por mais humilde que você seja, e que nós somos todas aqui pessoas muito humildes, do ponto de vista de comportamento, é importante para a sua audiência que você venda o seu perfil de uma forma que eles enxerguem em você a autoridade. Sem mentira, né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser Sim. sincero, lógico. Mas você chega e fala algumas coisas, sou especialista em treinamentos. Enfim, você precisa usar alguns gatilhos de autoridade, né? Sou psicólogo positivo, especialista em programação neurolinguística, hipnólogo. Para quê? Para que a audiência consiga colocar mais foco no que você está falando. E ver sentido em te escutar, né? Ver sentido de escutar, exatamente. Isso é um outro gatilho mental, um gatilho mental de autoridade. Existem talvez dezenas aí de gatilhos mentais. Né? São 27 ao todo. A gente não vai lembrar de todos aqui, porque é muita coisa. E é interessante nesse ponto dos gatilhos mentais, Walter, a gente saber a hora que Sim. você vai utilizar. Que você tocou um ponto muito importante, a humildade. Você reconhecer aquilo que você é bom, reconhecer aquilo que a sua empresa é boa, não é falta de humildade. Uhum. É falar a verdade. E a verdade ela precisa ser mostrada da forma que ela é. Então, excesso de humildade acaba sendo uma subserviência, né? Ao invés de você mostrar aquilo que você é bom, você fica, não, nem tanto. Reconheça os seus pontos fortes, reconheça aquilo que você faz diferente, para que você possa fazer melhor ainda. Sim. Porque senão você está deixando de mostrar todo o seu potencial. E utilizar o gatilho mental, os gatilhos mentais em vendas, é fundamental você utilizar na hora certa. Como você disse, o gatilho mental de autoridade. Que horas que eu utilizo o gatilho mental de autoridade? Na hora que eu estou começando a entrevista. Na hora que Sim. você está se apresentando. Sim. Né? Não vai utilizar na hora do fechamento, você já perdeu o timing. Por outro lado, que hora que eu utilizo o gatilho mental de urgência ou de escassez, como esse que você utilizou, é o exemplo legal das empresas que fazem as vendas de quarto de hotel lá de uma forma agrupada.
é na hora que você vai fazer o fechamento. Né? Que hora que eu utilizo um gatilho mental, por exemplo, de porquê? Na hora que eu estou fazendo a declaração de benefícios, onde você vai descorrer tudo aquilo que é importante, todas as dores que você resolve e as dores já percebidas. Né? Você faz uma declaração de benefício utilizando uma série de gatilhos mentais para que você resolva o problema do cliente. Então, e é muito legal isso também, porque não basta você conhecer esses gatilhos mentais. Tem algumas pessoas que chamam de ativadores mentais também, é legal esse nome, né? Porque você vai ativar uma necessidade no cliente dele querer comprar. E aí entra num ponto muito legal, que é a diferença entre ser convincente e ser persuasivo. A pessoa que quer ser convincente, ela quer convencer pelo falar, em verbalizar, falando, 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 e às vezes até vence pelo cansaço. Ou o cliente precisa daquilo e ele vai comprar você falando ou não, e você acaba tendo um referencial de sucesso não tão verdadeiro. E aí um aproveitamento menor em vendas. A persuasão é provocar uma nova reflexão no cliente. Nós falamos dos mapas mentais, ao invés de invadir o mapa mental do cliente, é você expandir o mapa dele para ele entender que existe uma outra oportunidade que faz sentido para ele para resolver o problema. E o gatilho mental funciona dessa maneira. Não é algo que você vai sair falando que nem uma metralhadora e o cara vai falar, não, agora eu preciso comprar. Ele falou tudo que resolve o meu problema. Não, gente, não é assim. O que resolve o problema dele é ele perceber que tem essa dor e você utilizar o gatilho mental na hora certa. E a gente tá Isso. falando. Manda bala, que eu ia trocar de assunto, mas Não, completa aí. utilizar o gatilho na hora certa é fundamental. Você pode usar um gatilho mental de autoridade na hora que você estiver apresentando o seu produto? Pode também, não tem problema. Pode, claro. Se houver, mesmo que isso não seja exatamente no início, porque você vai falar das suas características e venda de benefícios em um outro ponto da venda, provavelmente, né? Você vai fazer primeiro a abertura e aí você já usa os gatilhos mentais de autoridade, né? E nós tivemos um cliente, inclusive, que é um case muito interessante. A gente trabalhou com uma equipe de trade, uma equipe que visitava pontos de vendas, no caso, drogarias. Essa empresa era líder, é a líder ainda, né? Já era e é ainda, líder mundial no segmento dela. Só que o pessoal chegava no varejo, junto aos stakeholders do varejo, e não sabia utilizar no seu pitch de apresentação, no seu pitch de início de conversa, Os gatilhos de os autoridade. gatilhos de autoridade, né? E uma das orientações que a gente foi, a partir de agora vocês vão se apresentar dessa forma aqui. Olha, eu sou o fulano de tal, trabalho em tal empresa que é a líder mundial no segmento disso. Você sabia que tal empresa é a líder mundial desse segmento? A pessoa vai falar, poxa, não sabia. Interessante, é grande assim, estamos em tantos países, trabalhamos com tantos produtos, temos alta tecnologia no desenvolvimento dessa categoria de medicamentos, enfim. E isso mudou tudo. Tanto que, quando a gente começou o projeto, para este produto específico, essa empresa tinha 30% de market share. Ao final do projeto, 2 anos depois, ela tinha invertido. Ela tinha 70% de market share nesse canal. Então você está usando um gatilho de autoridade que a gente ajuda os clientes a transformarem o market share, é isso? Exatamente. Exatamente, pode ser. Com certeza é. Né? Porque nós trabalhamos com os gatilhos mentais. E o gatilho mental, ele ajuda o seu cliente a decidir. Os clientes possuem perfis comportamentais diferentes. Tem o que é mais analítico, tem o que é mais executor. O mais analítico, ele demora para tomar a decisão. Porque ele pensa, ele analisa demais. Você precisa ajudar ele a tomar a decisão com essas técnicas de fechamento, com esses gatilhos mentais que ajudam o cliente a optar pela melhor oferta, pela sua oferta.